E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, hoje vocês estão vendo que a aula vai ser um pouco diferenciada do que a gente vê no nosso habitual. Em que sentido? A gente sempre tinha eu passando os slides e, consequentemente, aqui lecionando para vocês, ensinando para vocês, né? Explicando o conteúdo. Mas eu vejo a necessidade da gente fazer uma correção coletiva, como a gente faria na sala de aula quando a gente tinha terminado nossas atividades. Então, eu quero que vocês peguem o módulo de vocês, abram na página 47 do módulo 2 da unidade 2, que nós estamos no segundo bimestre. Abram aí na página 47, certo? Peguem aí na página 47. Vocês estão vendo hoje que nós estamos também no cenário. Você pode dizer assim, professor, mas hoje é dia 29, o São João já passou. Mas nós somos privilegiados, nós campinenses, né? Somos privilegiados porque nós carregamos uma cultura tradicional que vai de 30 dias de forró. O São João não é apenas um dia para nós, mas são 30 dias de forró. Então a gente não poderia deixar de começar a nossa aula hoje sem um forró, né? Vamos lá escutar um forrozinho? Pra primeiro a gente... Vamos dançar, né? Ó, só dançar um forrozinho para animar, galera. Nós estamos aí, ó, vivendo esse momento tão difícil, mas sempre temos que estar com um sorriso no rosto e com a esperança no coração que tudo isso vai passar. Ó forró, ó coisa boa. Forró é bom demais, meu irmão. Eu amo esse tempo junino, aquelas fogueiras. Ah, professor, mas nem pode ter fogueira. Mas a gente interioriza no nosso coração, na nossa mente, que tudo isso vai passar e que próximo ano nós iremos viver tudo normalmente. Nós iremos colocar nossa roupinha xadrez, dançar o nosso forró e viver a vida normalmente. Enquanto esse vírus vai embora, ficamos com a esperança no coração. Então, para a gente iniciar, como eu disse para vocês, ó, a gente tem aqui um quadro na página 47 para vocês. E aqui a gente vai fazer nossa correção. Vou colocar aqui, ó, página 47, que será da nossa correção, página 48 e página 49 e 49, como normalmente a gente faria na sala de aula. Só vai ter uma diferença agora, porque vocês não vão poder me dar as respostas como vocês fazem na sala de aula, ou ir copiar lá a respostinha no quadro. Mas, entretanto, não vamos parar, não vamos fracassar. Muito pelo contrário, vamos vencer tudo isso. E pensando nesse momento, o que é que eu quero de vocês? Preste atenção. Abriu o livrinho? Professor, mas eu não tenho o livro. Beleza, foi mandado para vocês pelo o WhatsApp também essa atividade, certo? Vocês me receberam lá? Pega o celular, coloca lá na frente de vocês para vocês ir acompanhando os quesitos das questões, ou seja, os anunciados das questões. Ah, professor, mas eu respondi no caderno. Beleza. Pega o anúncio da questão que eu estou falando aqui e vai, consequentemente, corrigindo as respostas que vocês já fizeram no caderno. Então, acertou, vai lá e coloca um certinho. Errou, apaga e refaz do jeito que a gente vai fazer aqui na sala, do jeito que a gente faria na sala de aula, tá bom? Vamos lá. Aqui a gente vai ver dois quadrados na questão 1. E a questão 1 vai dizer assim, ó, com base no que você estudou sobre a origem de Roma, elabore dois desenhos. O primeiro conforme a lenda e o segundo conforme a história romana. A gente viu lá, ó, se tiver dúvida, vai no outro vidinho lá para visualizar quais foram as questões lendárias e as questões políticas. As questões da história que vai permear vai ser justamente as questões dos militares, que lá no outro vídeo a gente já viu. E a questão aqui lá da lenda vai ser a lenda vinculada a Rômulo e Remo, que a gente viu lá. A loba que foi jogada no rio Tibre e, consequentemente, foi achada por uma personalidade. E essa personalidade criou os filhos. Depois eles descobrem que eles têm origem, voltam lá para o reino e tomam posse. Rômulo e Remo. Isso aí eu já expliquei para vocês bem direitinho no outro vídeo, tá bom? Então vocês vão fazer os desenhos. Os desenhos são pessoais, né? Vocês vão realizar os desenhos de vocês. A segunda questão, ela diz assim, elabore uma linha do tempo que indique a data de fundação romana no período de transformação política que marcaram sua história. Monarquia, república e império. Lembra que eu disse para vocês que Roma foi dividida em 3 instâncias. Primeiro, monarquia. Segundo, república. E, por último, a questão imperial. A 1, eu vou colocar aqui no quadro para vocês, ó. A1 é uma resposta pessoal, que é o desenho. Vou botar aqui, ó, pessoal, que é simbolizada a questão do desenho. Já a 2, ele pede para que a gente faça um esquema. E a gente vai fazer esse esquema, tá bom? A fundação de Roma, vamos botar assim, ó, fundação. Primeiro a fundação. Fundação, que vai de 753 a.C.
Depois da fundação, a gente pode aqui, ó, colocar a questão monárquica, né? Que vai de 735 a.C. até 1500, na verdade, e 9 a.C. Aqui a gente poderia colocar que era o período quê? Monárquico. Aqui é simbolizado pelo período monárquico. Vamos lá? Aqui vai ser simbolizado pelo sistema republicano. Republicano. E aqui, aí a gente para aqui, certo? Aqui dando continuidade aqui embaixo, a gente pode colocar aqui 27 a.C. seria a questão imperial, ou seja, do império. E aqui do lado, até a data que ele foi, 395 depois de Cristo. Então, só para a gente organizar as nossas ideias aqui, vamos lá? A fundação que vai de 753 a.C. Aqui, o período monárquico, que vai ser de 735 a.C., simbolizado pelo período monárquico. 509 a.C., simbolizado as relações republicanas. E 27 a.C., a questão imperial, que vai até 395 depois de Cristo. Há uma diferença aqui, ó. A gente vê que todas as iniciais são AC, que é antes de Cristo, e só aqui a gente vai observar que é o quê? Depois de Cristo. Ou seja, vocês vão fazer esse mesmo esqueminha aqui nessa parte inferior do livro de vocês, da página 47, certo? Vamos lá? Vamos para a outra questão. A próxima questão, vou apagar aqui o nosso quadro. A próxima questão eu vou ler aqui para vocês, para a gente ver. A gente já fez a questão 1 e a questão 2. Vamos para a questão 3 agora, tá bom? A questão 3, ela vai dizer assim, ó, pessoal, para a gente. Releia o texto sobre a monarquia, o período monárquico, e complete a pirâmide social que caracteriza esse período. Depois, escreva uma diferença e uma semelhança que havia entre os plebeus e os clientes em relação à participação política. Vamos lá, vamos fazer aqui a nossa pirâmide social. Inclusive, essa pirâmide social ela já foi descrita para vocês na aula passada. Em que sentido, professor, essa organização? Pessoal, eu coloquei lá no slide para vocês a pirâmide social. Inclusive, eu expliquei bem direitinho para vocês como se dava essa pirâmide social. A pirâmide social do período romano, em relação às relações monárquicas, elas são divididas em 4 pedaços. O primeiro pedaço, que está no topo, é simbolizado pelos patrícios. Vamos lá, patrícios. O segundo aqui vai ser por quem? Os clientes. O terceiro vai ser simbolizado pelos plebeus. E o último aqui, a última instância, vai ser os escravos. Ou seja, a pirâmide social é patrícios, clientes, plebeus e escravos. Aí aqui a questão vai dizer assim, no finalzinho dela, ó, escreva 2 diferenças e 2 semelhanças. Vamos lá escrever as 2 diferenças e as 2 semelhanças? Primeiro a gente vai escrever as semelhanças. A gente pode colocar aqui os 2 grupos. Os 2 grupos. Não participavam das decisões políticas. Quem eram os 2 grupos que a questão está pedindo aqui? Ele vai dizer, ó, os plebeus e os clientes. Os 2 não participavam das decisões políticas. Das decisões políticas. E a gente já botou aqui, ó, os 2 não participavam. E aqui qual era a diferença? Era que os clientes auxiliavam o financeiro e eram protegidos pelos patrícios. Ou seja, os clientes, as diferenças, vamos botar aqui o nome, diferenças. As diferenças seriam o quê? Que tinha os clientes tinham auxílio dos plebeus. Ó, professor, e quem seriam os patrícios, os clientes, os plebeus e os escravos? No vídeo anterior vocês viram bem detalhado. Eu expliquei para vocês toda a instância. Quem eram os patrícios, quem eram os clientes, quem eram os plebeus. Tá com dúvida? Volta lá no vidinho. Certo? Então aqui a gente já respondeu também a questão 3. Eu coloquei, ó, os 2 grupos não tinham decisões políticas, ou seja, não participavam das decisões políticas, e a diferença é que os clientes tinham auxílio dos plebeus. Já aqui a gente observa que, não dos plebeus, não, dos patrícios. Errei aqui, dos patrícios. Já os plebeus, eles não tinham apoio dos patrícios. E quem eram os patrícios? Eram grandes autoridades civis, que tinha toda a dominação entre os clientes, entre os plebeus e entre os escravos. Certo? Então, os patrícios são os que estão o quê? Na ponta aqui da pirâmide social.
Beleza? Vamos para a questão 4? A questão 4 vai dizer assim, ó. Você estudou que os plebeus, ou seja, que está nessa instância aqui, ó, tiveram algumas conquistas após suas lutas. Sobre essas conquistas, respondam às questões abaixo. A vai dizer assim, ó. Por que foi importante eleger tributos à plebe? Bom, isso aí é bem simples, eu não vou nem copiar. Porque os tributos poderiam defender os interesses políticos dos plebeus. Não permitiam que os senados se beneficiasse somente os patrícios. Ou seja, vamos ler a pergunta de novo. Por que foi importante eleger os tributos da plebe? Porque os tributos da plebe ele vai, consequentemente, ser a favor de quem? Dos plebeus. Ele vai associar poderes aos plebeus, diferente das outras instâncias, que apenas derramaria poderes sobre os patrícios. Então, essa questão a gente pode colocar assim, ó. Vamos lá? Porque os tributos poderiam defender o interesse político dos plebeus, não permitindo ao Senado que beneficiasse somente os patrícios. Vamos para B? A B vai dizer assim, ó. Qual foi a importância da lei das 12 tábuas para os plebeus? Bom, essa lei das 12 tábuas, elas estavam consequentemente escritas, os plebeus tinham como reivindicar os seus direitos, assim eles não permitiam os abusos que eram relacionados aos patrícios. Porque os patrícios eles tinham ordem, tinham todo o direito nas suas mãos. Aí aqui ele vai dizer, essa lei das 12 tábuas eles vai proteger as outras instâncias e consequentemente também os plebeus. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Vamos para a questão 5? Vamos lá. Vou apagar aqui o quadro para a gente ir para a questão 5. A questão 5 também é bem simples. Vocês tenho certeza que a maioria também acertou essa questão 5, que ela vai estar bem organizada aqui na nossa mente, né? Que ela vai dizer assim, ó, assinale com V as afirmações verdadeiras e F as falsas. Em seguida, reescreva as afirmações falsas de maneira a torná-las verdadeira. Vamos lá. Questão 5. Questão 5 eu vou botar aqui, ó. A, B, C, D, E e F. Que é até aonde ela vai, certo? Bom, pessoal, vamos prestar atenção aqui, ó. Ele vai dizer assim, ó. Os plebeus participavam diretamente de todas as decisões políticas de Roma. Não, a gente viu muito bem que quem participava eram os patrícios tinham todos os poderes. Os plebeus eles não participavam. Então aqui a gente já pode colocar aqui que a alternativa é falsa. A vai ser falsa. A B, os clientes eram prisioneiros de guerras. Não, os clientes não eram prisioneiros de guerras, não. Quem eram prisioneiros de guerras eram os escravos. Então marca aqui a alternativa falsa. A C, Estábulo foi um tributo da plebe que conquistou vários direitos para os plebeus. Falsos. Muito pelo contrário. Não trazia direito para eles, não. Trazia deveres. E a D. Em Roma, muitos plebeus pobres foram empregados como soldado. Isso aí é verdade. Muitas pessoas eram colocadas como soldado por conta de dívidas e também em relação à questão de guerras. Vamos para E? Aí vai dizer assim, ó, os patrícios tinham seus representantes no Senado. Óbvio que a gente viu na questão anterior o quê? Que a lei das 12 tábuas era o que protegia toda a instância em relação a essa sociedade. E a F aqui, ele vai dizer assim, os irmãos Crago eram tributos que defendiam os interesses dos patrícios. Essa está falsa. Então a gente vai precisar recorrigir a que está falsa, a B que está falsa, a C que está falsa e a F que está falsa. Vamos reescrever? Vamos escrever primeiro a A. Preste atenção aqui comigo. Do outro lado também tem a G. Aí, vamos colocar aqui a G para a gente saber. Ele vai dizer assim, ó, a escravidão em Roma se ampliou com conquistas de novas províncias. Essa aqui está verdadeira também. Mas mesmo assim a gente vai corrigir a A, a B, a C e a F. Será corrigido. Vamos corrigir primeiro a A. A gente pode colocar assim, corrigindo a O. Os plebeus não participavam de forma direta porque tinham um representante, o tributo da plebe. Então a gente já corrigiu a A. Vamos para B? Os clientes eram homens livres, integrantes da plebe, mas tinham auxílio econômico e proteção dos patrícios, em razão dos serviços que eram prestados por eles. Corrigimos a B. A C. Estáfico foi um escravizado que fugiu e organizou um exército e lutou contra o poder romano. Já corrigimos a C. Vamos corrigir a F? A F a gente vai corrigir assim, ó. Os irmãos Galco eram tribunos que defendiam os interesses dos plebeus. Então já corrigimos aqui a F. Então, finalizamos a questão 5. Vamos para 6? Questão 6. A questão 6, pessoal,
A questão 6 é uma cruzadinha. Ele vai dizer assim, ó, complete a cruzadinha. Questão 6. Complete a cruzadinha a seguir, referente à monarquia e à república em Roma. A vai dizer assim, ó, período político anterior à república. Qual era o período antigo? Se a gente for para a questão que a gente já fez aqui, que era direcionada justamente a essa questão da linha do tempo, a gente vai observar a questão 2. Com a questão 2, a gente já responderia esse primeiro quadrinho da nossa cruzadinha. Seria o quê? A monarquia. Então, a monarquia. Vamos lá colocar aqui comigo, hein? Monarquia. Monarquia. Vamos para B? A B vai dizer assim, ó, na República eles dividiam poder executivo, para evitar o excesso de autoridade. Como era chamado disso? Os consules. B. Os consules. Vamos para C? A C vai dizer guerra que ocorreu entre Roma e Cartago. Como era chamada essa guerra? Guerras púnicas. Guerras púnicas. Vamos para D? A D vai dizer assim, ó, estavam contra a hegemonia política dos patrícios durante o período republicano. Quem era esse na D? Os plebeus. B, plebeus. A D, os plebeus. E a E diz assim, ó, lei que possibilitou o acesso dos plebeus ricos aos consulados. É chamada de quê? Lei da Licínia. Lei da Vocês colocam assim, ó, lei, aí vocês colocam um asterisco, né, para diferenciar os quadrados, e coloca assim, ó, lei Licínia. Vamos para F. A F vai dizer assim, pessoal, ó, nome pelo qual passaram a ser denominados os territórios conquistados pelo exército romano. Como era o nome dado? Províncias. Províncias. E a G, na República, eles eram encarregados, entre outras coisas, de contagem da população. Quem era que contava as populações? Os censores. Eu falei na outra aula sobre eles também. Os censores. E o último, ele vai dizer assim, ó, principal órgão do governo na República, o Senado. H, a gente vai colocar aqui, Senado. Vamos lá recapitular aqui, ó, só para que vocês compreendam. A, monarquia. A, B, consules. A, C, guerra púnica. A, D, plebeus. A, E, lei, licínia. A, F, províncias. A, G, censores. E a H, Senado. Certo? Então, a gente já respondeu aqui, fechou a questão 6. Vamos para a próxima questão? A próxima questão será a 7. Questão 7, vamos lá? Pessoal, a questão 7, ele vai dizer assim, ó, a partir do ano 509 a.C., Roma tornou-se uma república. Com base no que foi estudado, responda. A nova forma de governo trouxe grandes mudanças na vida política e da sociedade romana. Justifique. Bom, a gente poderia colocar aqui que nesse período os patrícios continuavam detentores do poder, ou seja, com os poderes em sua mão. Contudo, a gente pode observar que houve uma criação de leis que reverteria essa situação e aumentaria também a participação dos plebeus. Ou seja, os patrícios, a gente observa no período romano, né?
que eles começam a perder um pouco, ou seja, dos seus privilégios, daquela pirâmide social que a gente viu aqui anteriormente. E os plebeus eles começam a ganhar também uma força introdutória em relação ao poder. Vale salientar, pessoal, que o principal órgão governado pela questão republicana será o Senado. Então o Senado também vai favorecer os plebeus. Então essa é a questão A 7 da A. Vamos para B? O que os romanos entendiam por república? A gente sabe que a palavra república ela é originada do latim, que significa coisa pública. Qual é o sistema político que nós temos aqui no Brasil? Republicano. Por isso que nós dizemos assim, a escola tal é a escola pública. A praça central que está lá perto da minha casa é algo público. Justamente porque é realizado, a gente precisa colocar isso na nossa mente. Tudo aquilo que é público é realizado com a questão do nosso dinheiro. Nós pagamos os impostos para que isso seja organizado e construído. Então se torna pública coisa do povo, porque nós pagamos os nossos impostos. Bom, pessoal, então a gente fez a correção da página 47, 48 e 49. Então nós finalizamos hoje o nosso procedimento de correção. Na próxima aula a gente vai ver mais alguns aspectos de Roma e, consequentemente, fazer também a correção. A gente vai ficar fazendo isso. Faz a aula, faz a correção. Faz a aula e faz a correção, para que assim a gente possa ter esse feedback bem bem maneiro, tá bom? Bom, pessoal, então finalizamos por aqui. Estou morrendo de saudade de vocês e aguardo que isso passe logo para que a gente possa ir para a nossa sala de aula. Lembra aí comigo, no primeiro bimestre que a gente esteve junto, vocês fizeram aquele joguinho que foram lá pro chão, a gente pintou as pinturas rupestres. Eu estou doido que volte para que a gente possa dinamizar muito mais as nossas aulas, certo? Um abraço, fiquem bem e vamos terminar nossa aula da mesma maneira que começamos. Hoje, esse mês é São João e merece um forró, um belo forró. Vamos lá? Então finalizamos por aí, hein, galera? Cheiro, um abraço.